Olá, eu sou a Tamara Figueiredo e hoje eu tô muito feliz porque vai rolar a nossa primeira edição, a primeira edição do podcast do Clube Gourmet Paulista. E para começar esse programa super legal, a gente traz um entrevistado de peso, Fernando Marano. Ele é promotor de um evento que todo brasileiro conhece. Ele é o representante do Baixada Santista Restaurante Week, que está rolando a nona edição já. E eu tenho certeza que o bate-papo sobre gastronomia com o Fernando vai ser incrível. Não percam! Então chegou a hora de entrevistar o Fernando Marano. A gente estava conversando nos bastidores, já descobri que é jornalista, já descobri que tem um perfil bacana nas redes sociais, mas vamos falar sobre Restaurante Week, a nona edição da Baixada Santista. Como o evento apareceu na sua vida profissional? Olha, Tamara, primeiro foi como eu virei cliente, né? E eu amei a proposta do evento, que eu já tinha ouvido falar das outras regiões. E aí eu fui ajudando e apoiando a pessoa que estava à frente. E aí quando surgiu a oportunidade de ficar, para mim eu senti uma honra, né? Um sonho realizado. Então eu abracei como se fosse meu filho. E desde a sétima edição à frente, o objetivo é ficar sempre ajudando aí e trazer o máximo. Para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, porque é uma marca conhecida nacionalmente, Uhum. como funciona o projeto do Restaurante Week aqui na Baixada Santista? Você busca os restaurantes que estão querendo ter adesão para o evento. O evento ele tem duas edições por ano, né? Uma a cada semestre. E qual a durabilidade disso? Como tudo é criado? Como acontece no bastidor? Tá. A gente tanto busca restaurantes, quanto eles também vêm através da divulgação prévia, né, e de outras regiões, e edições, e de outros participantes. Então, a gente tem esse trabalho duplo. Eu também mapeio um pouco a região, a cidade, vou tentando chamar aqueles que eu percebo que se adequam melhor, né? A Porque querendo ou ideia, não, tem que ter uma estruturinha, né? sim, Porque sim, precisa ter entrada, prato principal e sobremesa no menu, né? sim, com certeza. Então, às vezes o restaurante tem interesse, mas a proposta dele não comporta. Então, ou a gente dá a opção dele tentar se readequar e criar essa opção de menu em três etapas naquele momento, né? Ou justamente ele tentar numa próxima edição conseguir entender melhor essa proposta, porque depende do momento que a gente vai falar com ele, dá ou não. Mas a gente é sempre aberto a ter esse acompanhamento, né? Fazer uma reunião, conhecer, entender, mostrar quais são as propostas do evento, né? Na verdade, vocês dão um suporte legal para o estabelecimento, né? Sim, sim, tem um relacionamento pré, durante e o pós. Então, de tudo, até de auxílio na criação do cardápio, às vezes, ou do que ele vai trazer, ou também não deixar que ele tenha um prejuízo naquele menu, né? Porque a gente entende que como trata a entrada, prato principal e sobremesa por um valor diferenciado, não dá para ser de qualquer forma. Ele tem que ter uma ficha técnica onde ele vá diminuir aquela proposta de entrada para ficar uma coisa individual e se adeque naquela categoria, né? Gente, eu dei uma olhada no site, os pratos são incríveis, os restaurantes participantes são incríveis, mas o melhor de tudo é o preço, não tem jeito. Então eu queria que você explicasse pra gente mais ou menos como funciona, porque parece que tem três tipos de menu, né? Uhum, O tradicional, o prêmio, o melhor é o premium, né? Não seria o uhum. melhor, seria um pouco mais sofisticado, é isso? Exato. A gente tem três categorias. Categorias. Então, quando a gente começa no tradicional, que é R$ 54,90 o almoço, R$ 69,90 o jantar. Todos lembrando aqui sempre na opção de entrada para participar da sobremesa, né? A gente tem o Plus, que aí é R$ 68,90 o almoço, R$ 89,90 o jantar. E o Premium, que aí é R$ 89,00 o almoço, R$ 109,00 o jantar. Acaba que, lógico, pela questão de filé mignon, camarão, tudo, você vai acabar vendo mais no Plus e no Premium até um outro tipo de sofisticação de pratos. Então, às vezes, até um pirarucu, algo que você não encontraria no restaurante normal, né? Porque, assim, o Restaurant Week, a gente busca democratizar a gastronomia, sempre, então com esses valores diferenciados, e também trazer, sem perder, na verdade, a sofisticação. Né? Então, o cliente Restaurant Week é de todas as categorias, de todas as classes, na verdade, mas ao mesmo tempo ele quer ter uma experiência diferenciada.
né? Então, às vezes é um restaurante que não tem aquele prato tão sofisticado, mas naquele evento ele vai testar. Ou até mesmo ele tem uma coisa mais tradicional, mas naquele evento ele vai trazer uma apresentação diferenciada, o que justifica bastante. E eu tava conversando com o João quando a gente começou aqui nesse estúdio mesmo falar sobre o podcast. Gastronomia tá tão na moda, né? Ver aquele prato, aquela montagem de prato bonitinha, com aquela harmonização, dá aquela vontade de comer, dá vontade de passar por todos os restaurantes participantes. A apresentação é tudo, porque a gente tem muitos restaurantes tradicionais em Santos que servem aqueles pratos para a família toda, né? Uhum. 4, 5, 6 pessoas. E de repente você entra na vibe do restaurante Week e experimenta aqueles menus mais gourmetizados que eu também acho o máximo. Olha, com certeza isso. Até quando você entra no site, como você falou, que já deu uma olhada, tem restaurantes que também fazem as fotos para mandar pra gente, porque a Ai, gente que sabe que legal. isso chama Chama atenção. atenção. Eu acho que a gastronomia está muito na moda. Tem a questão da influência que a internet faz direta com a gastronomia e também tem a questão do que aquilo que o restaurante pode criar em cima, né? E até você vê, toda a edição do Restaurant Week a gente tem um tema justamente para facilitar e ajudar na criatividade dos donos de restaurantes e chefs. Então, essa edição é comida regional. Ai, muito Então, a legal. gente, por exemplo, tem um restaurante sensacional que ele colocou taco de Meca. Então, Que ele pegou a Meca, legal. que é de Santos, né? E trouxe uma questão meio mexicana que ficou super diferenciado. Eu já provei e já provei. E justamente quando eu recebi o Provou e menu, gostou pronto, muito. maravilhoso. Quando eu vi, eu achei, fiquei maravilhado por trazer uma comida regional modernizada e atualizada com uma herança de outra região, né, outro país. Achei Muito demais a proposta. legal, muito legal. Acaba sendo, de certa forma, bem criativo, né? Exatamente. E deve ser muito legal visitar cada um deles. Eu ainda não fui em todos, É. mas eu tenho um recado especial para todos vocês. O festival ainda não acabou. O evento não acabou. Vai até dia 13, né? Isso. O evento começou no dia 13 de setembro e ele vai até dia 13 de outubro. Então ainda tem mais de um pouco de um mês, né, para a pessoa estar conhecendo. É o que você falou, são 30 restaurantes, então é difícil recomendar um e não ao outro. Eu acho que você adequa não só a questão de restaurantes novos a restaurantes antigos, a menus com preços, Aos né? menus, porque eu também estava dando uma olhada, Uhum. vale a pena todo mundo acessar o site agora, já, inclusive. Por exemplo, até no menu tradicional, às vezes o restaurante te dá duas opções. Duas Sim, opções de sim. entrada, duas de prato principal e uma ou duas de sobremesa, às vezes. Então tem variedade pra caramba. De repente você gostou daquele restaurante, dá pra ir umas 3 vezes, né? Porque o menu. A ideia, acho que o que você falou é totalmente condiz com o que a gente faz. Quando a pessoa vai mandar o menu pra gente, a gente tem algumas obrigações, né, com relação ao restaurante. Então a gente sempre sugere duas opções de entradas, três opções de pratos principais e duas opções de sobremesas. Por quê? Não só ele atrai públicos diferenciados, como ele também atrai aquela pessoa que se sente mais à vontade indo no mesmo lugar, ela vai olhar e falar, meu, foi tão boa a experiência que eu gostei tanto de ver aquele outro prato que eu quero voltar e provar, né? Acontece Lógico. comigo. Às vezes Ah. eu vou e como um libriano bem indeciso e com um ascendente em touro tão gastronômico, eu olho e falo, meu, tá tudo tão incrível, eu quero provar tudo. É E aí eu falo, verdade. não, depois eu vou voltar porque eu quero conhecer melhor, eu quero aproveitar aquela oportunidade de aquela criação única, É. né? Porque passa tão rápido, né? Passa. Apesar de que, como a gente falou no começo da nossa entrevista, tem 2 edições anuais, uma por Sim, semestre, e aí eu sim. quero conversar sobre isso. Uhum. Fazendo um. Eu sei que os números ainda não tem números dessa edição, porque o evento ainda está acontecendo, Uhum. mas e aí, qual a sua expectativa para a próxima edição, comparado às edições anteriores? A nossa expectativa é sempre trazer mais cidades, né? Porque tanto que a gente fala que é o Baixada Santista Restaurant Week. Então não é só Santos, não é só Guarujá, é São Vicente, é Praia Grande, é Bertioga, é Mongaguá, é todas as cidades da nossa região. O objetivo é trazê-las. Quanto mais região, quanto mais restaurante, mais a gente cresce num todo, porque a gente leva o evento
para realmente essas outras cidades, né? A gente sabe que todo mundo quer provar, todo mundo quer experimentar, todo mundo quer ter a oportunidade de conhecer. Então eu sei que tem lugar que é mais longe, então não é tão fácil assim. E sempre aumentar a quantidade de restaurantes. Isso É porque é o quanto objetivo. mais melhor, né? Não Com tem certeza. jeito. E assim, às vezes é um restaurante mais clássico que a gente não conseguiu ainda mostrar para ele o entendimento do evento, ou mesmo um que acabou de inaugurar, que pra gente é uma honra ele fazer até testes conosco, né? Então ele acabou de inaugurar e não testou uma proposta ainda de menu em 3 etapas. Então, Qual será o grande medo do empresário desse segmento de entrar nisso? Ai, a casa vai bombar e será que eu vou dar conta de atender o que eu já atendo ou não? Ou a parte da criação, desenvolver um menu gourmet que sai um pouco fora do que ele está acostumado a servir? O que que você acha? olha, eu já ouvi tudo isso que você falou. Eu acho que é pontual o que você disse. Eu já ouvi também o restaurante, às vezes, ele só tem prato para 2, 3 pessoas. Então, para ele se adequar àquilo é complicado. Até de utensílios e tal, e demanda. Exato. Ou, por Ah, exemplo, teve um que estava conosco, mas no meio do evento não, perdão. Antes de começar, ele ficou desesperado e falou, Fernando, não vai dar. Por quê? Ele já tem um festival que engloba muita demanda da cozinha dele, e ele ficou com receio, porque ele sabe do retorno que traz o evento. Ele falou, ó, Fernando, eu prefiro focar nesse festival que já me traz muito trabalho, e numa próxima, se não tiver o festival, a gente traz a edição, né, vigente. E assim, nessa questão, você vê, temos um que era uma doceria, ele acabou de virar bistrô, e ele aproveitou o evento justamente para aquilo que eu falei, testar a gente e ele mesmo. Né? A cozinha dele está pronta nessa questão de bistrô para atender uma gama maior de pessoas. E por enquanto o resultado está sendo sim. A gente tem essa questão de conversar com aqueles que já estão participando, obviamente, né, para ver o que está acontecendo. E, num geral, todo mundo fica feliz do retorno que traz. bom, pelo jeito, o seu trabalho é impecável, né? Porque você presta um pré-atendimento, Uhum. você acompanha durante o evento e no final você ainda vai atrás para saber o feedback de todos os participantes. Sai ganhando todo mundo, gente. Sai ganhando a gente que gosta de comer com aquele precinho que cabe no bolso para ir em cada semana, pelo menos um por semana, e sai ganhando o empresário, né? Que tem uma forma diferente de divulgação. Uhum. Olha, eu penso assim, o Restaurant Week é um filho, eu vejo dessa forma, então eu coloco todo o carinho possível nele, eu não gosto de ser carrasco com ninguém, eu gosto de entender as críticas positivas ou negativas, não só do dono de restaurante, mas do cliente também que vai no restaurante, às vezes tem algum feedback que quer me passar, tentar da melhor forma possível repassar isso para o restaurante. Às vezes o restaurante quer me ligar para conversar e tirar Lógico. alguma dúvida, né? E não tem por que não eu manter esse relacionamento. Até porque você vê, eu sou da região, sou da cidade, eu tenho esse outro trabalho também junto, então não é acabar e tchau, Tchau. né? Não, é acabar já pensar na próxima e continuar com os outros produtos. É, ele tem um perfil na rede social que bomba, é o Gastro Baixada, muitos views e muitos seguidores, né? Graças a Deus, Tamara. 6 anos de trabalho. Então, assim, a gente coloca. É outro filho, né? O filho mais novo, perdão, mais velho, Mas né? olha, E é muito carinho que eu coloco lá na Gasto Baixada. Eu também uno, né? Porque assim, a Gasto Baixada tem o meu produto. Então, pro Restaurant Week, eu acabo cedendo essa questão do meu produto e dou o brinde pro evento. Porque para mim eu acho que uma coisa casa muito com a outra. com Então é certeza. benéfico, né? Eu não só represento, como eu sou embaixador por ter a Gasto Baixada. Então eu visito grande parte dos restaurantes para não só provar e aprovar, mas também trazer a experiência para os meus seguidores que também já entendem que o Fernando ele tem todos esses produtos misturados sempre relacionados à gastronomia. É, isso é o mais importante, o foco, né? Exatamente. Não dá para misturar muita coisa, apesar de que a gastronomia tem é um meio gigantesco de fazer todo tipo de divulgação, todo tipo, né? O segmento tá aumentando, tem tanto lugar. Eu falo, tem tanto lugar aqui em Santos, Guarujá tá aumentando, Praia Grande, é o que a Sim. gente estava conversando nos bastidores. A quantidade de restaurante lá tem aumentado bastante, Sim, né? é verdade. E a gente fica feliz de não só ter dos próprias pessoas que moram aqui, né, criar o seu negócio do zero com o nome dela,
e também ser visto por grandes franquias, grandes redes que são conhecidíssimas pelo país e até pelo mundo. Então acho que isso engrandece num todo, né? O próprio Restaurant Week, ele é um nome forte que reconheceu a Baixada pela força que a Baixada estava tendo, continua tendo e continuará sempre, né, só crescendo, para justamente trazer o nome para cá e somar os clássicos, os conhecidíssimos da região, a esse nome forte e fazer aquilo que você falou agora, do ganha-ganha com todo mundo, né? Olha que sensacional, adorei esse bate-papo com você. Tem uma dica. Faça como eu. Eu já termino a gravação com o Fernando e vou me programar para jantar em um dos participantes do Restaurant Week, que ainda rola até dia 13 de fevereiro. Obrigada pela sua participação, foi um prazer imenso te conhecer. Segue também o Gasto Baixada, o Restaurant Week tem todas as informações do evento. Caso tenha ficado alguma dúvida, valeu mesmo, Fernando. Tamara, prazer estar aqui com você, conhecer você, fazer parte aqui do programa. Posso só dar um recadinho pro pessoal? Claro, fica à vontade. Até dia 13 de outubro estamos aí com esse evento maravilhoso e eu sempre chamo as pessoas para entender melhor de valores, tudo aquilo que eu falei e também reserva dia, horário para o www.restaurant.week.com.br e aí lá na aba da Baixada Santista ela tem todas as dúvidas que ela vai poder tirar. E deve sair lá com fome. Sai né? de lá com fome. Porque você vai clicando nos nomes dos restaurantes participantes. Exato. E lá você encontra o valor, o menu, tudo discriminadinho e você não para no primeiro. Você vai querer olhar todos, você vai querer ir em todos. Tá? Perfeitamente. Obrigadão, Fernando, Obrigado, pela sua participação. E até uma próxima, hein? Até.